Olá a todos. Mais uma vez fazemos aqui um pequeno comentário sobre o Evangelho de hoje que é terça-feira desta quinta semana da Páscoa. Continuamos a leitura do Evangelho de São João, neste diálogo que Jesus tem com os seus apóstolos, nesta sua última ceia com eles. E o Evangelho de hoje diz-nos o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então hoje, Jesus, neste Evangelho, volta outra vez a insistir sobre o não se perturbar o nosso coração, não se perturbe nem intimide o vosso coração, e fala-nos da paz. Nesta expressão que ouvimos sempre que na missa é dado a oração que precede o abraço da paz, não é? Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Aqui está essa expressão. Está neste contexto de dificuldade, de iminência de uma ameaça, de uma agressão mortal sobre Jesus, e que também acaba por ser uma agressão não mortal, mas dramática, sobre os apóstolos e sobre o ânimo interior dos apóstolos. Por isso Jesus lhes comunica a sua paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. A mesma paz que depois, como ressuscitado, voltará a trazer na manhã de Páscoa, quando também lhes diz: a paz esteja convosco. E muitas vezes a promessa da paz de Deus e mesmo a própria experiência da paz de Deus é vivida por nós, cristãos, ao longo dos séculos e também hoje, no meio de climas e de contextos de incerteza, até de perseguição por vezes, ou de outros tipos de provas, de adversidades, de dificuldades. De alguma forma parece que essa é a marca da história da Igreja ao longo do tempo, conhecendo depois períodos mais de perseguição, outros de maior, paz social e de maior estabilidade da Igreja no meio da sociedade. Mas há sempre, não é? Há sempre, mesmo quando há essa paz exterior, essa estabilidade, no contexto social e na cultura, há sempre alguma forma de dificuldade, de prova. Às vezes até no próprio interior da Igreja sabemos bastante bem, não é? Então Jesus confirma-nos nessa paz que Ele nos dá, e que não é uma paz como a dá o mundo. E diz isto também quando diz porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. E aqui Jesus fala da sua paixão. Também no Evangelho de São João dirá, quando já estiver no Horto das Oliveiras, que chegou a hora das trevas, a hora da sua paixão, quando as trevas caem, as trevas do mundo, as trevas do pecado, da violência, caem sobre ele. Portanto, Jesus está a preparar os seus apóstolos para este momento. Porque este Evangelho nos fala a nós, também no nosso tempo, como em qualquer tempo para a Igreja, desta questão de uma paz que é vivida muitas vezes no meio de dificuldades, às vezes até de perseguições. Também gostava de voltar a atenção para a primeira leitura. E não sem fazer uma referência à primeira leitura de ontem, segunda-feira, porque é o mesmo episódio dividido em duas partes diferentes. Ontem ouvimos
digamos, se assistimos à missa de alguma forma, vimos como Paulo e Barnabé curam um homem inválido dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha podido andar, e curam, não é? E depois há assim um grande entusiasmo por parte da multidão. Esta referência ao facto de ser coxo de nascença, que nunca tinha podido andar, é semelhante ao milagre que Jesus faz pelo cego de nascença. Não é a mesma coisa, enfim, sobretudo na dimensão do prodígio, do milagre, não é a mesma coisa curar alguém que de algum momento ficou cego ou alguém que é cego desde nascença. Não é? Digamos que o prodígio é maior, pelo menos aos olhos das pessoas, não é? Porque não se pode confundir com uma recuperação, não é? Mas digamos, uma pessoa que nunca viu, uma pessoa que nunca andou, voltar a andar, quer dizer, andar, não é? Passar a andar, passar a ver. Então há aqui uma certa semelhança, não é? Que é sempre interessante, sobretudo neste livro dos Atos dos Apóstolos, as semelhanças entre aquilo que fazem Pedro, Paulo, João, Estevão, tantos personagens dos Atos dos Apóstolos, a semelhança com aquilo que Jesus fez, a maneira como viveu, não é? São outros Cristos, não é? São uma extensão, como há de ser, como haveria de ser, como está chamada a ser a Igreja, uma extensão de Cristo. Uma atualização de Cristo, se quisermos, não é? Bom, esse entusiasmo da multidão a multidão confunde-os com deuses, não é? Os deuses, diz a multidão, os deuses tomaram forma humana e desceram até nós. E a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes porque era este que falava. Porque Hermes é o mensageiro. Enfim, vão-nos oferecer um sacrifício, pensando que são os deuses que tomaram forma humana e eles, Paulo e Barnabé, lá os conseguem acalmar e esclarecer. E de repente há uma grande adesão da multidão. Então, já no Evangelho de hoje, portanto, tinham feito já numerosos discípulos mas entretanto chegam alguns judeus de Antioquia e Icónio que começam a aliciar a multidão para apedrejarem Paulo e Barnabé também, não é? Quer dizer, aqui apedrejam Paulo e Barnabé foge, não é? Mas enfim, para reagirem contra a pregação de Paulo e Barnabé. De novo essa semelhança com Jesus, não é? A rejeição que leva a sofrer violência. Isto, enfim, venho aqui porquê? Porque isto tem muito a ver com o Evangelho, não é? De hoje, este Evangelho que fala sobre a paz no meio das perseguições, no meio de dificuldades, no meio de provações, não é? De alguma forma, isso faz parte do caminho da fé, porque se estamos com Cristo, estamos com Ele, estaremos com Ele na glória, não é? Mas também experimentamos o que Ele experimentou, não é? Se Cristo foi a luz que brilhou nas trevas, mas as trevas o rejeitaram, como diz o prólogo do Evangelho de São João, é um tema que atravessa desde esses primeiros versículos até ao final, não é? A relação entre a luz, que é Deus e que é Jesus, Deus encarnado, e as trevas do mundo, não é? Essa relação em tensão, em confronto, ou digamos, não em confronto, da parte de Jesus não é? Mas de rejeição por parte das trevas, constatamos que ao longo da história é vivida essa tensão também entre a Igreja, sobretudo, digamos, no sentido da Igreja fiel, da Igreja santa, daqueles que vivem a sua vocação de batizados com consciência, não é? E que procuram de facto viver como discípulos de Jesus, seja, e se calhar nem tanto, não é? Mas muito frequentemente também ao nível, digamos,
ao nível do corpo eclesial, não é? Portanto, pensamos então aí concretamente em épocas de perseguição e que não foram exclusivamente no início da Igreja, não é? Não foram exclusivamente nos primeiros séculos, mas aqui também até queria insistir mais na dimensão individual ou digamos, de pequenas comunidades, mas na experiência que até nós fazemos, não é? Que tantos cristãos fizeram ao longo do tempo, sobretudo se empenharam em ser discípulos autênticos de Jesus, não é? Experimentam isso. E pronto, e aqui de facto encontramos na primeira leitura o exemplo daquilo, a concretização, a aplicação, a atualização daquilo que Jesus diz neste Evangelho da Última Ceia. E apedrejam Paulo, não é? E arrastam-no para fora da cidade, dando-o por morto. Curioso que, tendo-o dado por morto, não é? Significa que Paulo, em bom estado, não ficou. Não é? E ser apedrejado é uma coisa terrível, não é? E, portanto, Paulo deveria estar, de facto, já, digamos, se não estava morto, estaria como moribundo, não é? Mas, tendo-se reunido os discípulos à sua volta, ele ergueu-se e entrou na cidade. Então, um homem que se pode dar por morto, não é? De repente ergue-se e volta para a cidade. Significa que há aqui também, de alguma forma, embora seja dito de uma forma muito discreta, algum tipo de prodígio, não é? Os discípulos reúnem-se à volta dele e ele ergue-se e entra na cidade. Não sei se os discípulos rezaram, não é? se pediram essa graça a Deus de que Paulo fosse digamos, não curado, não é? Mas, digamos, que lhe fosse restituída a vida e, digamos, sim, de alguma forma curado, agora na falta de melhor palavra, curado daquelas feridas do apedrejamento. Não é? Depois, no dia seguinte, Paulo parte com Barnabé para Derbe e depois outra referência que me parece importante cruzar com esta ideia de que temos a paz que Cristo nos dá no meio das dificuldades que possamos experimentar. E que é que Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio, a Antioquia, né? Portanto, a sítios onde já tinham evangelizado, onde já tinham levado a cabo a sua missão, e diz: iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé. Porque, diziam eles, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aqui aparece entre aspas, não é? Ou seja, aparece a citação das palavras de Paulo e Barnabé. Porque, diziam eles, Paulo e Barnabé, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. No fundo, é a mesma realidade. Temos que viver como aquilo que Jesus... Também nós passamos por aquilo que Jesus passou antes de entrarmos no reino de Deus, não é? Recordemos aquilo que Jesus diz aos discípulos de Emaús, quando lhes começa a abrir o sentido das Escrituras e explicar tudo aquilo que eles não conseguiam compreender, que tinha acontecido com Jesus. Era necessário que o Filho do Homem, era necessário que ele, Jesus, passasse por todos aqueles sofrimentos antes de entrar na sua glória. E depois diz, e começou Moisés e os profetas a explicar como as Escrituras falavam daqueles acontecimentos. E parece que de alguma forma também isso se aplica a nós, não é? Também nós, para entrarmos, não é? Diz aqui, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É a imagem, não é? É reflexo daquilo que Jesus viveu, não é? Jesus disse de si próprio, era necessário eu passar por todas estas coisas para entrar na glória, não é? E aqui diz-se de nós também, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Glória, reino de Deus são equivalentes, não é? E eu penso que tem que ver com isto, não é? Tem que ver com o Evangelho, não é? O príncipe deste mundo, não o Senhor, não é? Mas o príncipe deste mundo, um título menor, digamos, Jesus diz que está a chegar a hora, não é? Vai chegar o príncipe deste mundo e vai exercer violência sobre Jesus, ao ponto de Jesus morrer na cruz.
E também nós, se somos da luz, se pertencemos à luz, que é Jesus, então também as trevas nos rejeitarão, não é? E portanto também nós haveremos de sofrer essa nossa paixão, essa nossa cruz, não é? Quem me quiser seguir, toma a sua cruz e siga-me. E estas figuras de Paulo e Barnabé, que no fundo também são figuras, digamos, os seus sucessores são os bispos, não é? Os sucessores dos apóstolos. Portanto, também há estas figuras, e que é também a vocação, sobretudo, dos bispos, não é? De serem quem nos fortalecendo as almas dos discípulos, não é? Iam fortalecendo as almas dos discípulos, fortalecer e exortar a permanecer firmes na fé. Depois diz, estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília, depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atalia. Depois vai contando várias povoações por onde vão passando, por onde vão evangelizando, fundando comunidades. À chegada convocaram a igreja, a comunidade, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Demoraram-se ali bastante tempo com os discípulos. Então também este gosto de se demorar com os discípulos, com aquela comunidade cristã que começa a nascer, este gosto de, no fundo, este sentimento que também nós partilhamos quando vivemos numa comunidade cristã, realmente crente, autêntica, generosa, sentimos gosto em estar, não é? Sentimos que estamos de alguma forma em família, não é? Nessa família daqueles que procuram ser fiéis a Deus e à sua vontade. Também aqui há, para além desta referência, no fundo, aos bispos e ao seu papel, também há a referência aos presbíteros, não? Os chamados anciãos, digamos, é traduzido aqui pela palavra anciãos. Estabeleceram anciãos em cada igreja, portanto, pessoas que, no fundo, uma vez que Paulo e Barnabé precisam de andar por estas povoações todas, gente que fique fixa, não é? A acompanhar as comunidades, a cuidar das comunidades e a ser, no fundo, um vicário, não é? Um vigário dos apóstolos, portanto, dos bispos, em cada comunidade. E essa, no fundo, é a função dos presbíteros, dos padres, não só dos párocos, mas também enfim, sempre que há responsabilidade por uma comunidade, não é? E a responsabilidade de orientação e sobretudo deste fortalecer as almas dos discípulos e exortar na perseverança na fé, etc. Curiosamente aqui, uma pequena curiosidade, aqui diz: estabeleceram anciãos em cada igreja. Este estabelecer é mais até do que estabelecer. É uma ordenação. A palavra em grego que está aqui significa estabelecer, seguramente, mas a composição da palavra, junto à palavra mão e a palavra estender. E, portanto, este estabelecer é um estabelecer que se faz estendendo as mãos sobre os anciãos. Né? Estabeleceram anciãos em cada igreja. E, portanto, trata-se de um rito de ordenação, né? De ordenação presbiteral. Estender as mãos, estabelecer. Estes são os presbíteros que vão ficar responsáveis por estas comunidades. Até aqui uma referência interessante ao sacramento da ordem. Parece-me que o mais importante também é nós irmos interiorizando isto e interiorizando isto no nosso interior, passa a redundância, mas no sentido também de irmos também depois de levar isto que meditamos da Palavra de Deus depois também para a nossa vida, não é? Para as circunstâncias que vivemos. E adversidades, contrariedades, até perseguições, por causa da fé, por causa do Senhor Jesus,
havemos sempre de sofrer. Algumas, não sempre, mas alguma vez experimentaremos isso, não é? E os santos foram sempre também pessoas que, mais das vezes, também experimentaram perseguições, às vezes até da própria instituição, não é? Mas, às vezes de fora, outras vezes de dentro, não é? Mas sempre experimentaram algum tipo de dificuldade. Mas experimentaram também sempre que na dificuldade a paz do Senhor estava com eles, não é? E os fortalecia. E também sentiam estas figuras que os acompanhavam, como aqui Paulo e Barnabé, e os anciãos, como os sustentavam na fé, etc. Portanto, também nós, à medida que vamos aprofundando a nossa fé, vamos também experimentando isto e vamos percebendo que a fé não se trata de deixar de ter problemas, de passar a correr tudo bem, de ter, digamos, uma situação de despreocupação, porque por acreditar, agora seria assim, não. Portanto, trata-se de pertencer à luz, né? Trata-se de pertencer à luz, pertencer a Deus. Mas isso significa experimentar a mesma resistência que Ele experimentou. Trata-se disso. E nós, depois de termos conhecido Jesus, depois de termos conhecido a luz, caminho, verdade e vida, também estamos dispostos a partilhar o caminho dele e a sofrer as perseguições que houver, porque já não haverá outra paz, nem que o mundo nos a dê, não haverá outra paz desejada por nós, senão a paz que Jesus nos der. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.